A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a última lição do trimestre, né? Hoje nós vamos estudar a lição de número 13 e o tema é preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Então vai ser bênção, né? Estamos aí na nossa última lição e caso aí você não se inscreveu no nosso canal, aproveita, né? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, tá bom? Do lado direito aí tem uma palavrinha aí, inscrever. Tocou aí, tu tá inscrito, tá bom? Deixa o seu like aí, manda aí uma mensagem, diga de onde você é e ora por nós, né? Para que a gente possa continuar divulgando a palavra de Deus. Dando uma ajeitadinha aqui, isso, né? Então, Deus te abençoe. Fico feliz aí com a tua presença, ajudando a gente aí, né, na divulgação do nosso canal. Bem, repetindo aqui o título, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O texto áureo aqui está em Filipenses 3:20. Diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a síntese da nossa lição, diz: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Então, estamos aí aguardando aí, né, a volta de Jesus. E a nossa leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 a 16, tá? É isso aí a nossa leitura. Então, queridos, chegamos aí ao encerramento, né, de mais um trimestre e estudamos, né, batemos muito nessa tecla da integralidade do homem, integralidade do ser humano, à luz da palavra de Deus. Estudamos aqui o homem integral, espírito, alma e corpo, na luz da palavra de Deus, né? Fundamentada na Bíblia, certo? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, é bênção, né? A gente estudar a Bíblia, ok? Então, nessa última lição, somos desafiados a refletir sobre a preparação do corpo, da alma e do espírito para a eternidade, né? Então, a nossa primeira parte aqui diz: preservando a esperança escatológica, entendeu? Isso aí é importante para a gente estudar agora. O alvo celestial. Então, um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida de santidade integral é a esperança escatológica, né? Escatologia é o estudo do futuro, né? Então, a gente entende que hoje nós passamos muitas provas, muitas lutas, né? Mas nós temos dentro de nós uma esperança, né? O arrebatamento da igreja e aqueles que não vão ser arrebatados, podem morrer antes, né? Mas há uma esperança dentro de nós na eternidade com Deus. Isso aí nos ajuda a vencer as lutas, vencer as provas, porque nós não estamos aqui como dar soco no ar, sem objetivo, né? Nós estamos aqui com uma esperança de passar a eternidade com Deus. É isso que nos anima a suportar as aflições do tempo presente. Porque a vida aqui na Terra é assim, uma hora é luta, outra hora é bênção. Então, esse vai e vem aqui é normal. O próprio Cristo falou, no mundo tereis aflição. Nós vivemos num mundo tenebroso, o mundo jaz no maligno, Satanás é o Deus desse século, né? A carne luta contra o espírito, o pecado nos rodeia. Então nós passamos essas situações aqui na Terra, né? Que nos faz entender que aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui peregrino. Estamos peregrinando assim, porque a própria Bíblia diz, né, que nós não somos desse mundo. Inclusive Jesus falou, se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria a vocês. Mas como vocês não são desse mundo, o mundo vos odeia, né? Assim como odeia Jesus. Então,
esses textos nos mostram, diversos textos bíblicos mostram, né, que o arrebatamento, o ponto final, está se aproximando. Mas Deus, Jesus, quando vier buscar a sua igreja, ele quer encontrar a sua igreja vivendo em santidade. Sem a santificação, nós temos abordado bem essa palavra, né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que viver de forma consciente, né? De que quem está esperando o arrebatamento, quem está servindo a Deus, tem que viver uma vida de santidade, separada do pecado. Entendeu? Então, o pecado, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Porque Deus estabeleceu um alvo. Vamos começar com Adão. Deus estabeleceu um alvo para Adão. Quando ele e a sua mulher pecaram, eles erraram o alvo, saíram do alvo que Deus estabeleceu para ele. Entendeu? Então, pecado vem no grego é hamartia, que significa errar o alvo. Sair da direção, sair do propósito de Deus. O pecado tira o homem do propósito de Deus. Mas em Jesus Cristo, Deus restabelece a gente no propósito de Deus. Mas Satanás, ele está lutando para tirar o crente do propósito de Deus. Porque ele sabe qual é o propósito de Deus, certo? Então ele luta para tirar você e a mim do propósito de Deus. O pecado é errar o alvo, é sair da direção de Deus e cumprir o seu próprio desejo, entendeu? Então, a nova vida em Cristo, ela te restabelece novamente na presença de Deus, e você servindo a Deus em santidade, você está preparado para o arrebatamento, né? Mas se você não for arrebatado, morrer antes, não tem problema. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, né, ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, esteja vivo aqui na terra ou esteja no paraíso, na volta de Jesus, a subida é tranquila, né? Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, nós temos que ter esse conhecimento, essa consciência de que eu tenho que viver em vida de santidade, separado do pecado, tá? Inclusive o apóstolo Pedro aqui, ele diz, né? Portanto, cingindo o vosso lombo, o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça de Deus, que oferece na revelação de Jesus, certo? Como filhos obedientes, nós somos filhos, né? Filhos de Deus. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que havia antes em vossa ignorância. Porque o velho homem está crucificado, né? Mas ele quer sair da cruz. O velho homem está crucificado, agora é o novo homem. Mas só que o velho homem quer sair da cruz e voltar às atividades dele antiga, a você fazer aquelas coisas erradas que fazia antes. Então a batalha é tremenda, né? Então, a Bíblia diz, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? Porque nós vivemos nesse mundo nós vivemos diante dos inimigos da cruz de Cristo, né? Paulo, ele combateu com os que pensavam somente nas coisas terrenas, entendeu? O fim deles é a perdição e o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3,19, pode ler lá. Paulo estava lidando com pessoas inimigas deles que só pensavam nas coisas terrenas. E você vai lidar também nesse mundo com pessoas que só pensam nas coisas terrenas. Ninguém vai pensar igual você, né? E até dentro da igreja tem pessoas assim. Ele está ali, tudo bem, mas o pensamento dele é terreno, ele quer conquistas terrenas. O céu ainda não é o alvo dele, entendeu? Então, é uma decepção, né? Entendeu? Então, a gente é do céu que Jesus vai vir buscar a gente, para levar para lá. Entendeu? Bem, a esperança na eternidade com Cristo fortalece a santificação e mantém o crente focado no propósito celestial. Então, quando você tem esse propósito dentro de você, tu está focado no céu, você tem força para viver uma vida de santidade, renunciar ao pecado, né?
se afastar daquilo que desagrada a Deus, se afastar das más companhias, né? Então, a gente tem essa visão e essa força porque nós sabemos em quem temos crido. Está entendendo? O mundo não sabe, mas nós sabemos. O apóstolo Paulo falou, quando ele estava preso lá, que o diabo estava perturbando a ele. Aí, tá vendo? Trabalhou tanto e agora? Está morrendo sozinho aí nessa cadeia, abandonado por todos. Mas o que Paulo bradou ali? Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Então, é a fé, querido. É a fé. Se você tem fé, tu vence isso tudo. Entendeu? Se você tem fé em Deus, na palavra de Deus, você é mais do que vencedor. Se você tem fé, você tudo pode naquele que te fortalece. Você não perde a batalha, nem fica pelo caminho, porque você vive uma vida de santidade, porque você sabe em quem você tem acreditado. Você sabe em quem você tem colocado a tua confiança, certo? Porque a graça de Deus, ela se manifestou, né, trazendo salvação a todos os homens. Entendeu? Aí você fala, vem cá, mas a graça de Deus não se manifestou a todos os homens? Por que nem todos são salvos? Porque nem todos querem. Por que não quer? A resposta aqui. Ensinando-nos que renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, eles não querem. Eles querem ir para o céu com a bagagem do pecado. Entendeu? Porque o caminho é estreito. Jesus é o caminho, mas é um caminho estreito. O próprio Cristo falou: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para o céu, para a salvação. Mas espaçosa e larga é o caminho que leva à perdição e todos acertam. Caminho largo, mas no caminho estreito nem todos acertam, né? Porque tem que deixar a bagagem do pecado, tem que, conforme diz aqui, ó, renunciando às concupiscências, o pecado, entendeu? Então, nós vivemos no meio de pessoas que são inimigos da cruz. Tem aparência de piedade, mas nega. A segunda parte aqui é os perigos de teologia moderna, um cristianismo secularizado. Então, a gente vivemos o perigo de um cristianismo secular, reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas, econômicas, enfrentada por expediente meramente humano. Então, a gente tem hoje, no final dos tempos, se deparado com um evangelho humano, humanizado, e não tem nada de Deus. Entendeu? Um evangelho que não passa de uma religião, um fraude. Não tem nada de Jesus, onde todos os caminhos levam a Deus. Entendeu? As pessoas são mais militantes do que pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, que eu recebi do Senhor, vos entreguei. Entendeu? Então, o mundo hoje está secularizado. Ele sempre foi, mas hoje está dessa maneira que a gente vê aí, com a mídia, né? Globalizando tudo, é uma situação dessa maneira. Então, hoje nós vemos mais militante do que pregador do evangelho, entendeu? A militância ideológica, sociais, política, econômica, enfrentada por expedientes meramente humanos. Então, querem humanizar o evangelho, as escrituras e tirar a espiritualidade. Entendeu? Essa é a obra de Satanás nesses tempos. Tirando a espiritualidade, tirando o poder, tirando a unção, tirando o Espírito Santo. E muitos negam até a personalidade do Espírito Santo e a sua divindade. Então, qual é o objetivo disso? Por trás está Satanás, lógico, de que tirar o poder, a unção, tirar os milagres. É isso que acontece hoje. Tiram o batismo com o Espírito Santo, tiram as curas, tiram os milagres, tiram o batismo das águas, estão tirando tudo que Jesus mandou fazer, estão desfazendo. Batismo nas águas, não, isso é da lei, né? Cura morreu junto com os apóstolos. Milagre. Língua estranha, isso aí foi só no dia do Pentecoste. Entendeu? Então, eles vão assimilando essas coisas carnais, mundanas,
e tirando aquilo que é de Deus, anulando as línguas estranhas, anulando o batismo com o Espírito Santo, anulando o batismo nas águas, anulando o batismo com o Espírito Santo, anulando os milagres, entendeu? Vão anulando tudo, anulando a reunião da igreja, não precisa mais isso. Eu vi um pregador falando, não, igreja agora é o que você chega numa padaria, pede um cafezinho, aí chega o outro que é crente também, e toma um cafezinho, igreja agora vai ser assim. Então isso tudo é uma obra satânica. Mas eu vou dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu, ninguém pode pôr outro fundamento na igreja, além do que já foi posto, Jesus. Então, o fundamento é divino, é eterno, é onipotente. Então, a igreja, ela passa esses problemas, né? Mas ela jamais, o diabo vai prevalecer contra a igreja. Aqui, acolá, algum soldado, ele perde uma batalha, mas a igreja não perde a guerra, ela é mais do que vencedora. Entendeu? Isso aí a gente precisa compreender. O cristianismo moderno, né, tem os seus falsos discursos e corre um sério risco de ser marcado em parte mais por discurso que prática. Então estamos vivendo um cristianismo que é mais de blá blá blá, de falácia. Na prática não existe. É só conversa. Entendeu? Então a gente tem que vigiar nessa parte. Então, muitas coisas que vêm, vai, mas a igreja permanece. Muitas doutrinas falsas vêm e ressuscita e volta. Vai, ressuscita e volta. Vai e vem. Mas a Bíblia permanece para sempre. Tá? Então, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Parece um chavão, né? Mas não é não. Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e em breve ele vai vir buscar a sua igreja. Isso aí não é chavão não, isso é uma realidade bíblica. Tá? Então, ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram. Então, as teologias mentirosas estão por aí, né? Os teólogos liberais estão por aí, pregadores liberais estão por aí, mas no final a palavra de Deus permanece. Outro detalhe, que a Bíblia diz claramente, o Senhor conhece os que são seus. Tá entendendo? Tem muito engano, muita mentira, o joio está aí dentro da igreja, mas Deus conhece os que são dele. E quem professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Acabou. Deus conhece quem é dele e quem não é. E você que tem comunhão com Deus, sai fora do pecado. Só isso. Entendeu? Que Deus quer. Então, acautelemos também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista, a milenista, que descrendo do arrebatamento da igreja, e em um milênio literal enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos e não na proclamação do evangelho. Então as pessoas acham que o sistema humano, os partidos, as ideias políticas, isso é que o socialismo, isso aí que vai trazer uma libertação. Não, isso aí não liberta, isso afunda mais ainda. Entendeu? As pessoas não creem mais no arrebatamento, eles não acreditam mais num milênio literal. Estão vivendo nessa situação. Então a gente vê esse impasse. Mas eu repito, o Senhor conhece os que são dele. E se você serve ao Senhor, se afasta da iniquidade. É isso que lá em Timóteo ensina. Tá? Bem, vamos para o final aqui. Teologias seculares e distorcidas, né, enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Isso aí, de um modo individual, atrapalha, né? Mas a igreja em si, meu querido, Deus está preparando, o Espírito Santo está preparando um povo santo para ser arrebatado. E você faz a sua parte, porque Deus faz a dele. Porque Deus, ele não tem o culpado por inocente. Lembra que quando Eva falou, olha, não, mas Deus falou que a gente não pode comer aqui, porque se comer a gente morre e tal. Aí o diabo, não é bem assim não.
Mas não é a palavra de Deus, Eva? Ah, mas a serpente falou que não é bem assim. Então hoje é a mesma coisa. A Bíblia fala uma coisa, mas aparece um grande teólogo, um pastor, né? Aí ele fala, ó, não é bem assim. Não é bem assim. Não, mas a Bíblia está dizendo que é assim. Não é bem assim. É o mesmo capeta que estava lá no Jardim de Éden, é o mesmo diabo que está andando hoje nesse mundo tenebroso, invadindo as igrejas e dizendo para muitos líderes, não é bem assim não, calma. Todo mundo faz isso. Você vai ser diferente. É isso que o diabo está fazendo. Entendeu? Pessoas frouxas, sem ânimo, sem coragem, para pregar a palavra, o que está escrito. Certo? Aí o que acontece? Surge um povo fraco também. Mas Deus tem propósito. Quando Elias chegou para Deus e falou, Senhor, eu estou sozinho, mataram os teus profetas, sou eu que estou vivo, eu estou sozinho. Deus falou, está sozinho nada, rapaz, acorda. Eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Entendeu? A obra é de Deus. Satanás nunca vai prevalecer contra a obra de Deus. Ele prevalece contra alguns. Prevalece contra um Judas da vida, né? Algum traidor a ele, ele prevalece. Mas as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Deus tem um povo para ser arrebatado aí em breve. Faça parte dele. Entendeu? Faça parte desse povo. Ok? É isso que Deus quer. Teologias seculares é uma enganação tremenda. A internet é uma benção, eu estou usando a internet. Mas na internet tem muita mentira, muita falsidade de pessoa que ele não tem compromisso com Deus nem com a igreja, tem compromisso com aquilo que ele acha que serve para ele. Então, muito cuidado, tá? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, querido, prontos para o retorno de Cristo. Certo? Viva uma vida completa de santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Jesus falou, eis que breve venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. E Jesus também falou que muitos naquele dia vão dizer para ele, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei. Aí Jesus vai falar para ele, apartai-vos de mim, maldito, não te conheço. Vocês fizeram tudo isso, mas não tiveram comunhão comigo. Pessoas que até começaram bem, mas a ganância, a sede de fama, sede de dinheiro, sede de poder, saíram pelo caminho errado, saíram para a esquerda. Entendeu? E Jesus falou, não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Tem pessoas que estão se sentindo confortável. Por quê? Ele está fazendo a obra de Deus em pecado. Pecar, qualquer um pode pecar. Deus sabe disso, ele conhece a gente. Agora, aonde está a dificuldade de Deus com a gente? É não se arrepender. O grande problema de muita gente não é ter pecado, é não ter se arrependido. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas as pessoas não querem deixar o pecado que está trazendo prosperidade financeira, está trazendo fama. Está entendendo? Eles não querem deixar. Por quê? Porque o pecado ele é um poder que prende a pessoa. Tá? Mas estamos aqui encerrando essa lição, encerrando esse trimestre, lembrando a você que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Adianta alguma coisa? O cara conhece a palavra, levou muita gente para o céu, mas ele mesmo foi para o inferno. Porque na hora H ele não quis deixar o seu ciúme, a sua inveja, a sua arrogância. Não quis. O seu fingimento. E aí foi para o inferno.
E Jesus ainda disse para eles, vai dizer para eles, não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Sai fora de mim, que Deus odeia o pecado. Amo o pecador, mas odeio o pecado. Então, querido, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que nós possamos renunciar toda a impiedade, renunciar tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus e continuar servindo a Ele na beleza da sua santidade, porque em breve a trombeta vai tocar e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Um beijo no teu coração e até a próxima lição, tá bom? Um abração. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para a gente continuar divulgando a palavra de Deus. Um abração, tá?